A Uber rouba na cara dura, tanto o motorista quanto o passageiro. E isso não é mais conversa de motorista. Pesquisa de duas das maiores universidades do mundo comprovam a prática criminosa da empresa que lesa tanto motoristas quanto passageiros. Duas das maiores instituições de ensino do planeta acabam de confirmar que motoristas Uber têm sim razão em reclamar reiteradamente da política tarifária da empresa. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a Columbia Business School de Manhattan, nos Estados Unidos, acabam de divulgar quase que simultaneamente o resultado de anos de pesquisa sobre o funcionamento da Uber. O objetivo das duas instituições foi entender como uma startup que dava prejuízos se tornou numa empresa de grandes resultados para seus investidores e acionistas. E nesse percurso, no trabalho de campo, as duas universidades constataram que o motivo, presta atenção, o motivo que explica o resultado estratosférico da Uber é a introdução do preço definido, um algoritmo nada transparente que manipula a tarifa, fazendo com que, o motorista já sabe, né? O passageiro pague mais e o motorista pague a conta, receba cada vez menos. Nada do que essas universidades descobriram é novidade para nenhum motorista, não só no Brasil, como no restante do mundo. Mas a descoberta, através de anos de pesquisa, coloca a Uber numa saia justa em todo o mundo. É como se descobrisse que a riqueza de alguém é resultado de roubo, é resultado do tráfico. Não é que a Uber roube exatamente a mão armada, nem que pratique o tráfico de drogas. É uma linguagem comparativa. Você vê alguém erguer um império com bens dali da acolá, poxa, o cara tá ganhando bem. E aí daqui a pouco a Polícia Federal vai lá e descobre que aquilo é resultado de atividade fraudulenta. É o que acaba de acontecer com a Uber. Alguns pontos a destacar no trabalho realizado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, que pesquisou 1,5 milhão de viagens realizadas entre os anos de 2016 e agora o começo de 2025. E essa pesquisa destaca que o problema ficou mais acentuado a partir de 2023, quando a Uber introduziu o preço antecipado. Quem é motorista deve se lembrar, motorista de 2022 para cá, deve se lembrar, por exemplo, quando a empresa trocou o dinâmico multiplicador, que possibilitava uma previsibilidade para o usuário e para o motorista quanto o valor que um ia pagar e o outro ia receber, já que existia aquele fator multiplicador na tarifa. A gente já sabia quanto dava uma viagem, por exemplo, da Barra para o aeroporto aqui, ou quem é de São Paulo, de Moema até o aeroporto de Guarulhos, sem tarifa dinâmica, e quando batia o multiplicador, já se sabia mais ou menos. O mesmo ocorria com o usuário. A partir de meados de 2022 até 2023, a Uber modifica o seu algoritmo para que ele estabeleça um preço definido. Você, motorista daquela época, sabe perfeitamente que, como assim ainda é nos dias de hoje, o preço teve uma mudança abrupta, em que você antes recebia, por exemplo, entre R$ 42 e R$ 46 no UberX para ir da Barra até o aeroporto, e depois a Uber passou a oferecer R$ 30, R$ 32, quando muito R$ 33, sem tarifa dinâmica. A pesquisa também destaca uma coisa que a gente vê no dia a dia sempre:
Aquela viagem que normalmente, sem tarifa dinâmica, a Uber costuma pagar R$ 15, então aparece com o dinâmico mais 15. E essa viagem deveria ir para pelo menos R$ 30. Qual nada? Ela mostra na tela o valor de mais 15 sobre o que já deveria ser pelo menos 15 e o motorista recebe 25. Recebe, quer dizer, aquele que aceita uma desgraça dessa, né? Porque claramente a empresa está roubando o motorista na cara dura. Outra constatação dessa pesquisa é que a empresa sacaneia também os usuários. Na medida em que, sabe o Uber One, aquele programa que supostamente daria vantagens e descontos para os passageiros? Pois bem, as duas universidades constataram que isso é nada mais, nada menos que uma estratégia que só favorece a empresa, uma vez que ela aumenta o preço da viagem daquele usuário para depois oferecer o suposto desconto que ele teria direito com Uber One. É o mesmo que acontece na Black Fraud, né? Muitas lojas colocam preço, por exemplo, é R$ 200. E quando chega a Black Friday, ele transforma em Black Fraud. Ele coloca para 200 e diz, olha, está com 50% de desconto. Então, esse programa Uber One para o usuário funciona mais ou menos da mesma forma, é o que constatou a pesquisa de campo realizada tanto pela Universidade de Oxford quanto a Columbia Business School em Manhattan, nos Estados Unidos. E para novidade de ninguém mais, olha um dos destaques da imprensa: Uber lucra mais enquanto motoristas recebem menos. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o algoritmo faz com que a taxa de serviço do Uber, ou comissão, aumente proporcionalmente em viagens de maior valor. Quem nunca viu a Uber ficar com 60% do valor da viagem quando se trata de uma viagem longa ou então uma viagem que está com preço dinâmico em ocasião especial? É isso que a pesquisa descobriu. Na prática, quanto mais cara a corrida para o passageiro, menor é o ganho do motorista por minuto trabalhado. Quanto maior o valor da viagem, maior é a fatia que a Uber retém. Isso significa que, conforme o cliente paga mais, o motorista efetivamente ganha menos por minuto. O levantamento mostra que a renda horária dos motoristas, ajustada pela inflação, caiu de mais de 22 libras esterlinas, isso aqui é a moeda da Inglaterra, onde foi realizada essa pesquisa, para pouco mais de 19 libras, antes dos custos operacionais, como combustível e manutenção. E, além disso, os profissionais estão passando mais tempo ocioso, sem remuneração, aguardando novas corridas. Eu sei que você tem uma opinião a respeito disso, eu te convido a, de maneira inteligente, como sempre, contribua com a sua opinião inteligente nos comentários logo abaixo. Outra descoberta, que não é novidade para nenhum motorista Uber, é que a comissão da empresa chega a ultrapassar 50% em alguns casos. Outro dado que chama a atenção é o crescimento da participação da Uber sobre cada viagem. Antes da mudança no algoritmo, a média da comissão era de cerca de 25%. Atualmente, o percentual subiu para 29%, na média geral. E em alguns casos, muitos, pelo menos aqui no Brasil, muitos casos, ultrapassa a marca dos 50%. E depois tem gente dizendo que o Claudião só fala mal da Uber. Pô, esse cara aí, rapaz, é negatividade. É? E agora? O que é que você diz? É negatividade da Columbia de Manhattan? É negatividade da Universidade de Oxford? É mentira isso aí? Não, rapaz, tá tudo bom, tá ali, não. Vai pra cima. Vai pra cima. Todo mundo vai para a pista buscando fazer um resultado. E faria esse resultado não fosse o mau caráter, a canalice, a roubalheira da Uber. Está com
provado. Agora não é o Claudião que fala, agora não é o motorista que reclama, agora é resultado de trabalho de campo, de pesquisa científica de duas das mais renomadas universidades do planeta. Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje? Se sim, por favor, aquele like de sempre e compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!